Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula faremos um experimento referente à tabela de código de cores dos resistores. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí uma tabela de código de cores e do lado direito a gente tem o Tinkercad. Então a gente vai conseguir fazer algumas simulações e o legal do Tinkercad é que ele é algo muito próximo do real. Então é uma ferramenta bacana, que é basicamente do jeito que você faria de verdade, vai ser igual aqui. Bom, aqui do lado esquerdo do código de cores, o primeiro resistor ali de cima, ele possui 4 faixas e o segundo resistor possui 5 faixas. Existem alguns modelos também que possuem 6 faixas, mas eu comento aí depois. E a gente pode reparar que tem algumas cores aí, cada cor representa um valor. Então ali, preto, marrom, preto é 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9. É isso para as 3 primeiras faixas ali, 2 ou 3 primeiras faixas, dependendo do tipo de resistor. Sempre a penúltima faixa, no caso, vai ser do multiplicador. Então, se for preta vezes 1 ohm, marrom vezes 10 ohms, vermelho vezes 100 ohms, laranja seria vezes 1000 ohms, mas nesse caso ele colocou vezes 1 kΩ, que é a mesma coisa. Amarelo vezes 10 kΩ, verde vezes 100 kΩ, azul, ao invés de ser 1000 kΩ, a gente coloca 1 megaohm, violeta 10 megaohms. E se for na cor dourada, vai ser 0,1 ohms. E se for prateado, vai ser 0,01 ohms, o multiplicador. No caso da tolerância, sempre vai ser a última faixa. E daí a gente vai ter ali a partir do marrom, vai ser mais ou menos 1%, ou seja, esse valor pode variar para mais 1% ou menos 1% do valor dele. O vermelho, mais ou menos 2%, verde, mais ou menos 0,5%, azul, mais ou menos 0,25%, violeta, mais ou menos 0,1%, cinza, mais ou menos 0,05%, e os que são mais comuns a gente encontrar, no caso aí o dourado, que é mais ou menos 5%, e o prateado mais ou menos 10%. Então, no caso aí desse primeiro resistor, ele possui 4 faixas. As 2 primeiras faixas, no caso, representam ali o algarismo do número. Então, a primeira faixa é um algarismo, a segunda faixa é outro algarismo ali, outro dígito, né, do algarismo. A terceira faixa é o multiplicador e a última faixa, a tolerância. E é comum essa faixa da tolerância, ela tá mais longe das demais, porque na hora que você pega o resistor, às vezes você fica em dúvida onde é o começo, onde é o fim. Mas daí sempre observe que normalmente uma das faixas é mais distante, e essa faixa que está mais distante é a da tolerância. Mas também você pode observar algumas coisas, por exemplo, se tiver dourado ou prateado, você sabe que é a tolerância, porque não existe as faixas, no caso dourada e prateada. Só tem lá pro final mesmo, para nossa tolerância. No caso, então, do primeiro resistor, primeira e segunda faixa formam ali os dígitos do nosso algarismo. A terceira faixa forma o multiplicador e a última faixa a tolerância. Então, se a gente for acompanhar, a primeira faixa, no caso eu vou colocar aqui, a primeira faixa é verde. Então, se ela é verde, verde vale 5. A segunda faixa é azul. Então, coloca 6. Formou o número 56. Agora, a terceira faixa é um multiplicador. Então, vai multiplicar por quanto? No caso ali, pelo amarelo. E o amarelo é 10K. Então, vamos colocar 10K. Seria 10 kΩ. Então, o resultante aqui vai dar quanto? 56 vezes 10 vai dar 560, nesse caso, K. 560 kΩ.
tô colocando separado aqui porque eu não tenho o símbolo do ohm aqui. Então 560 quiloohms. 560 quiloohms. Então, nessa situação, deixa eu colocar assim melhor. 560 quiloohms. Qual que é a tolerância? A gente pode observar que é uma cor ali, no caso ali, é prateada. Então, se é prateada, então esse resistor vai variar mais ou menos 10%. E daí como que fica? No caso, se a gente for fazer aqui 10% de 560, dá 56. Então, ele vai poder variar 56 a mais, 56 quilo, né? Quiloohm a mais, ou 56 quiloohm a menos. Vai ser dentro dessa faixa aí. Então, se a gente pegar 560 mais 56, 560 mais 56, a gente tem 616 ohms, que é o valor máximo, e o valor mínimo, no caso é 560 menos 56, 504 ohms. No caso, ele pode variar de 504 a, vamos colocar 504 quiloohms, até, vou colocar um A maiúsculo aqui, A. No caso lá, o nosso 560 mais o 56. A 616 quiloohm. No plural aqui. Então ele vai poder variar nessa faixa de 504 quiloohms a 616 quiloohms. Isso então vai depender de cada tipo de resistor que a gente for utilizar, para poder verificar se é real ou não, né? Se vai estar dentro dessa faixa ou não. Se estiver dentro dessa faixa, ele está dentro da tolerância dele ali, do componente. Então, conforme os materiais, vai variar essa tolerância. E é claro, desculpa, quanto menor a tolerância, mais preciso ele é. Mais preciso, mais caro é o componente. Então, aqui, ele é o valor de 560 ohms, 560 quiloohms e é mais ou menos 10%. Então, é na faixa de 504K a 616 quiloohms. Então, aqui no Tinkercad, vamos pegar aqui, tentar mover. Puxa aqui um pouco para cima. Então, quando a gente clica aqui, tem uma biblioteca. A gente pode colocar aqui componentes, vamos colocar todos. Ele tem muitos componentes, resistores, LEDs, Arduino, capacitor, indutor, botão, chave, sensor de luz, sensor de temperatura. Então ele é bem completo, tem muita coisa. CIs lá de eletrônica digital que a gente estuda, o 555, que é o circuito integrado lá que a gente pode formar temporizadores. Enfim, tem bastante coisa aqui. Mas no nosso caso, por enquanto, a gente vai querer clicar aqui no resistor, a gente vai querer um resistor. Vamos dar um zoom nele, vou girar. Então, nesse caso aqui está um outro valor. Vamos colocar igual ali da figura à esquerda. Aqui está em quiloohm, eu vou digitar 560. Repare que as cores são iguais. Só a tolerância aqui que a gente não consegue variar, né? Ele está dourado aqui. Mas as três primeiras aqui, a gente consegue, as três primeiras faixas. Então aqui eu vou colocar... Então esse primeiro carinha aqui, ele vale quanto? Vale 560 quiloohms. Ele pode variar naquela faixa ali. Vamos pegar agora outro exemplo. Deixa eu ver se dá para simular. Eu acho que não, porque não dá para aumentar o número de faixas aqui. Pelo menos não está dando essa opção. Aqui o padrão dele é de... não dá. Eu aumentei a tela para ver, mas não está dando essa opção. Eu não vou conseguir simular o outro, mas de qualquer forma vamos analisar ali. Esse segundo resistor, repare que o corpo dele é na cor azul. O primeiro lá é na cor meio amarelo, meio bege ali. Então isso também, pela cor, a gente consegue identificar aí a tolerância ali do seu resistor.
Não pela cor, mas você consegue diferenciar que ele vai ter alguma outra tolerância, algum outro valor aí. No caso, ele tem 5 faixas. Então, o que a gente vai pegar? As 3 primeiras faixas vão formar o algarismo. A quarta faixa é o multiplicador e a quinta faixa é a tolerância. Então, a primeira faixa, vou pegar aqui isso, pelo menos para digitar aqui. A primeira faixa é vermelho. Vermelho, valor 2. A segunda faixa é o laranja. Laranja é 3. A terceira faixa é o violeta. O violeta é o 7. Então, as 3 primeiras faixas, como ele é um de 5 faixas, as 3 primeiras formam o algarismo e vai ser multiplicado pelo preto. No caso, o preto é vezes 1 ohm. Então, vezes 1, 237. Então, fazendo o cálculo, 237 vezes 1 dá 237 ohms. E a última faixa é marrom. Então, vai ter uma tolerância mais ou menos, no caso do marrom, mais ou menos 1%. Ele vai poder variar mais ou menos 1%. Se fosse 10%, seria 23,7. 1% é 2,37. Então, ele pode ter 2,37 ohms a mais e 2,37 ohms a menos do que esse valor aí, em relação a esse valor de 237. Então, no caso, se a gente pegar 237 menos, no caso, 2,37, vai dar 234,63 ohms. Esse é o valor mínimo. E ele pode até, no caso A, 237, e a gente vai somar os 2,37. Dá 239,37 ohms. Esse segundo resistor, ele pode variar nessa faixa aí. O valor dele é de 237 ohms, mais ou menos 1% de tolerância. Então, ele vai estar dentro dessa faixa aí. O valor mínimo é isso, 234,63, e o máximo é 239,37. Como tem várias cores, tem algumas maneiras aí que o pessoal inventa aí para poder decorar. A gente pode reparar que cada cor tem uma letra aí, né? A primeira letra, então a gente tem ali preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco. Então, a gente sabe que vai de 0 a 9. Então, tem uma maneira aqui que o pessoal faz para a gente poder decorar. É da seguinte forma, né? Devem existir outras também, né? Eu conheço daqui. Fala prefeitura, eu estou destacando aqui as letras maiúsculas. Prefeitura municipal, então a primeira letra P, depois o M lá do marrom, Prefeitura Municipal de Valinhos, Lava, agora colocar tudo maiúsculo, Lava, veículo com bucha. É uma forma só para poder tentar, pra gente lembrar aí. Então, ali, ó, a primeira cor preta, marrom, vermelha, laranja, amarelo, verde, azul. Depois, do veículo aqui, né, violeta, cinza, branco. Então, é uma forma de conseguir decorar também. Facilita aí. Qualquer coisa é válido nessas horas, né? Para dar um branco aí, pelo menos a gente lembra alguns valores. E daí sempre lá, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10.000, vezes 100.000. Só que daí a gente coloca aqui os casos, né? Mas seria isso daí. Então, beleza. A gente fez aqui, já comentou. E como que a gente consegue fazer a medição real desse resistor para saber se ele tem esse valor mesmo? A gente precisa de um ohmímetro. Então, quem faz medição de resistência é o ohmímetro. O ohmímetro tem dentro do multímetro. Então, o multímetro tem que ter pelo menos 3 funções básicas.
o ohmímetro para medição de resistência, o voltímetro para medição de tensão e o amperímetro para medição de corrente. Aqui no Tinkercad, se a gente clicar, pesquisar em todos, a gente vai descendo aqui na biblioteca e a gente vai ver aqui, ó, instrumentos. Ele tem um multímetro aqui, tem a fonte de energia, osciloscópio, gerador de função, mas vamos pegar o multímetro. Clico uma vez e aperto de novo. Quando está desse jeito, vou colocar aqui, vou tirar uma cópia desse, Ctrl C, Ctrl V. Quando a gente clica aqui no nosso multímetro, ele tem a opção aqui, se a gente olhar nele mesmo, tá, o primeiro é o A de amperímetro, o do meio é o V, voltímetro, e o R aqui de ohmímetro. Clicou aqui, vamos selecionar para resistência. E para a gente poder medir essa resistência, basta a gente pegar lá, conectar lá no borne vermelho, o fiozinho vermelho lá, a ponta de prova vermelha do nosso multímetro. E a gente coloca em qualquer um dos lados, tanto faz. Vamos colocar desse lado aqui, porque o resistor não tem polaridade. Clicou aqui, vamos colocar na cor vermelha. Então, isso daqui é como se fosse lá a ponta de prova. E o negativo aqui é a ponta preta, que é o comum lá do multímetro. E a gente vai ter que selecionar lá no multímetro. A gente vai ver depois num outro vídeo real lá. A gente vai ter que selecionar lá a escala que tem o ohm. A gente vai ter que colocar dentro da faixa que consiga medir esses 237 ohms. Mas tem alguns, como o da simulação aqui, ele tem uma escala automática. Então ele consegue definir o valor de forma automática, esses mais caros. Mas os mais simples, os multímetros ali na faixa de R$30 aí, a gente precisa girar ali a escala. Bom, agora aqui basta iniciar simulação. Iniciou a simulação, ele está dando o nosso valor ali, né? Ele está medindo 560 kΩ. Então está batendo ali com real. Como é uma simulação, é o mundo ideal, né? Que vai dar certinho. Mas na prática a gente vai ver que nem sempre os valores são de acordo com que está impressa ali as cores. Eu não comentei aqui, mas por que tem cores aqui no resistor? Não poderia ter os números? Seria mais fácil. Acontece que tem muitos resistores que são muito pequenos. E para você imprimir esses números ali no corpo seria também algo complicado. Por isso que essas cores facilitam. Se você já tem em mente essas cores, fica mais fácil para você separar ali do que ficar olhando vários números. Então você consegue pelas cores já deixando ali mais ou menos no jeito. Bom, vamos pegar outros exemplos agora aqui do Tinkercad. A gente coloca e faz um teste aqui. Outro detalhe antes que eu esqueça. Para medição de resistência, sempre o circuito tem que estar desligado, desenergizado. Ele não pode estar ligado. Isso, se vocês fizerem a ligação e tiver ligado ali o seu resistor, existe uma boa chance de estar danificando o seu ohmímetro, né? Seu multímetro no caso ali, né? Na função ohmímetro. E fala de onde que vem essa energia, né? Já que ele está medindo, então de onde vem essa energia? Dentro do multímetro nós temos baterias. Então ele consegue ali emitir um sinal para poder fazer esse cálculo aí, para poder saber qual que é o valor. Então ele mesmo alimenta o próprio, no caso aqui o resistor. Tá, então vamos pegar outro. Vou colocar aqui do lado, dá Ctrl C, Ctrl V. Bom aqui que a gente pode colocar infinitos aqui. Vamos pegar o resistor, Ctrl C e Ctrl V. Vou pegar um valor que ele mostra aqui que é padrão, que é de 1K. É um valor que é bastante comum a gente ver. 1K. A gente sabe por onde que a gente vai começar a ler. Se a gente olhar aqui, o douradinho aqui é a tolerância. Então vai começar do marrom. O marrom vale... Deixa eu pegar aqui a anotação. O marrom vale 1. O preto vale 0. E eles vão ser multiplicados por quanto? Pelo vermelho.
E o vermelho é vezes 100, 100 ohms. Então 10 vezes 100 vai dar 1000 ohms, que é a mesma coisa que de 1 kilo ohm. Então a nossa medição aqui, vamos conectar aqui, colocou o positivo no vermelho, lá do multímetro, e o preto no preto ali, né? Então tanto faz ali, poderia estar invertido. Vou até inverter aqui de propósito, só para a gente poder conferir. Pegar esse daqui e colocar aqui, pegar o preto e colocar aqui, para ver que dá o mesmo valor. Iniciar simulação. Olha ali, o valor deu 1 kilo ohm. Então esse é o valor do nosso resistor. Então basta a gente fazer essa ligação em paralelo. Eu não comentei aqui, mas esse tipo de ligação é em paralelo que a gente está ligando. Está ligando entre os dois terminais aqui do resistor. Vamos pegar mais alguns. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar esse daqui mesmo, Ctrl C, Ctrl V. Um que é comum também, a gente usa bastante, é o de 10 kilo ohms. Para a gente colocar lá em circuitos digitais, nos resistores de pull-up e pull-down. Vou ligar antes de ligar, né? A gente sabe que é 10 kilo ohms, mas vamos conferir. Pegar aqui. A primeira cor é marrom. Marrom vale 1. Segunda cor é preto. Vale 0. Vezes, terceira faixa. Laranja, no caso ali, é vezes 1K. Então, vezes 1K. Então, a gente vai ter quanto? 10 vezes 1 vai dar 10. Nesse caso, 10K. 10 kilo ohms. Então, esse é o valor do nosso resistor, 10 kilo ohms. Esqueci de comentar na tolerância, mais ou menos, isso serve para os outros também. Mais ou menos, no caso ali é dourado, então mais ou menos 5%. Eles podem variar aí na faixa de 5% a mais ou 5% a menos. Esse resistor é bastante comum com essa tolerância a gente tem. No caso, vai ligar aqui no vermelho. Ele funciona com qualquer cor, tá? Mas eu estou colocando nessa cor aqui, vermelho e preto. Se a gente iniciar a simulação, a gente pode ver ali, ó, 10 kilo ohms. Mas ele poderia variar ali, né? No caso, se fosse 10%, no caso seria 1 kilo ohm. Como é 5%, é a metade. 1 kilo ohm é 500 ohms. Então ele pode variar mais ou menos 500 ohms. Então pode ser 10.500 ohms ou 9.500 ohms. A faixa mínima é 9.500 ohms e a máxima 10.500 ohms. Ou a gente poderia falar também 10,5 kilo ohms ou 9,5 kilo ohms. Mas ele varia dentro dessa faixa aí. Então aqui é mais um exemplo. Vou parar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Aqui se eu consigo selecionar vários itens segurando o Shift, daí eu consigo mover mais para baixo. Vamos pegar outro resistor, nosso último exemplo aí. Outro que é bastante comum, que a gente liga também lá em eletrônica digital, quando trabalha com fontes aí de 5 volts, colocar um resistor em série de 330 ohms. 330 ohms, vou mudar aqui, ó, 330 ohms em série com LED para não queimar, já que o limite do LED é de 20 mA. Então a gente sabe que aqui é 330, mas vamos pegar aqui novamente. Tá, laranja é 3. Outro laranja de novo, 3 vezes o marrom. O marrom vale 10 ohms, então é vezes 10 só. 33 vezes 10 dá 330 ohms. E a tolerância mais ou menos 5%. Aí depois vocês fazem as contas aí para ver.
E agora a gente vai ligar aqui também vermelho, tanto faz, né? Não tem polaridade o resistor. Vermelho e preto. E agora se a gente der uma simulação, 330 ohms. Lá no nosso multímetro real, na escala de ohmímetro, a gente teria que selecionar alguma faixa ali para poder conseguir fazer essa medição dentro aí esses valores aí. A gente finaliza então esse experimento. Depois eu vou filmar também e mostrar na prática como que ficaria isso daqui. Então a primeira proposta, a primeira atividade é fazer essa simulação. E a gente vai montar um outro circuito também em seguida, no experimento 2. Obrigado.